Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Biologia e Diversidade Vegetal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as algas, né? Então, só lembrando um pouco, na semana passada nós definimos mais ou menos quem eram os vegetais, que eram esses organismos que ah, possuem plastídeos originados por endossimbiose primária e que também têm outras características interessantes, principalmente em relação ao seu tipo de célula, né? Que são, por exemplo, de parede celular, vacúolo e plastídeos. Então, dentro dessas plantas que possuem plastídeos por endossimbiose primária, a gente viu que ocorrem três grupos, três linhagens evolutivas: Glaucófitas, as algas vermelhas, e as plantas verdes, ou viridiplantae. E hoje a gente vai começar a olhar, de fato, a diversidade desses grupos. Mas antes disso, é preciso que a gente tenha entre em acordo enquanto um pouco de nomenclatura botânica, né? Vamos olhar algumas coisas em relação aos nomes que são aplicados a esses diferentes grupos, para que a gente possa conversar de maneira mais tranquila. Então, aqui a gente tem um exemplo aí, né, de diferentes níveis dentro da hierarquia nomenclatural que foi definida pelo Linneu. Então, dentro do nível mais baixo, a gente tem uma espécie, né, que é composta pelo gênero mais o epíteto específico. Então, por exemplo, Chlorella vulgaris pertence ao gênero Chlorella, na família Chlorelaceae, ordem Chlorellales, na classe Trebucciophyceae, divisão Chlorophyta e no reino Viridiplantae. Certo? Então, assim, notem que tem algumas coisas aqui, por exemplo, principalmente em relação ao nome do gênero Chlorella, como ele está sendo aplicado também aos outros níveis de família e de ordem, só que com algumas modificações. Isso porque, na nomenclatura botânica, a terminação dos nomes indica o nível em que esses grupos pertencem. Então, por exemplo, aqui, família, elas vão estar terminadas sempre com esse sufixo "ace". Ordem, ales. Por isso que nós temos a família do gênero Chlorella, é a família Chlorelaceae. Obviamente, essa família inclui outros gêneros, né? Mas um dos nomes dentro dessa diversidade de gênero é o que é escolhido para dar o nome à família. É assim que a gente define o nome de família na maior parte das vezes, né? Usando o nome de um dos gêneros que pertence a essa família e adicionando o sufixo "ace". O mesmo pensamento é aplicado para ordens, né? Então, quando a gente adiciona o sufixo "ales" a um nome e obtém a ordem Chlorellales e assim por diante, né? As classes são definidas com "fice", divisão com o sufixo "fita", e o reino com o sufixo "ae". Então, Viridiplantae, esse "ae" se lê como "e", Viridiplantae é o reino a que pertencem essas plantas. Pequena pausa aqui para interromper briga entre os gatos e a gente pode seguir voltando para as plantas. Então a gente tem, como eu falei, a gente tem três grupos de plantas e vamos olhar primeiramente as glaucófitas. Então as glaucófitas são um pequeno grupo dentro aí das plantas, dos organismos que possuem plastídeos por endossimbiose primária. Inclui apenas três espécies, todas elas microscópicas, e que ocorrem em água doce. As glaucófitas têm uma característica interessante, que é a presença de cloroplastos, que são muito similares às cianobactérias. E a gente sabe disso porque eles têm, por exemplo, pigmentos do tipo ficobilina, que são pigmentos que são acessórios à fotossíntese, trabalham junto com a clorofila ali, e eles são encontrados em cianobactérias, mas não nas plantas verdes, por exemplo. E eles têm tilacoides livres, né? Então, se vocês lembrarem, a gente olhou os cloroplastos na semana passada, eles têm lamelas dentro deles, que são os tilacoides, e em determinadas regiões do cloroplasto, esses tilacoides formam pilhas de lamelas que são grana, né? Então, esses tilacoides dos cloroplastos das glaucófitas não são organizados dessa maneira. Então, portanto, os cloroplastídeos das glaucófitas são muito similares às cianobactérias e menos aos plastídeos das plantas verdes, que a gente vai ver daqui a pouco, e que foi a morfologia básica de cloroplasto que a gente viu na semana passada. Tudo bem, tendo dado essa leve passada aí por glaucófitas, a gente pode olhar as algas vermelhas, que já é um grupo muito maior, inclui milhares de espécies,
Elas são, de maneira geral, macroscópicas, ou seja, não são unicelulares, e são todas marinhas, né? As algas vermelhas ocorrem apenas nos oceanos. E assim como as glaucófitas, elas também têm esses cloroplastos que são mais similares às cianobactérias. Então aqui a gente tem uma imagem disso que eu estava falando, né? Que você não tem esses tilacoides organizados em grana. Veja, a gente tem só essas lamelas distribuídas dentro do cloroplasto, mas elas não formam umas pilhas que são o grana. E também vão ter esses pigmentos que são as ficobelinas. Além disso, obviamente, elas têm a clorofila e carotenoides. As ficobelinas, elas podem estar divididas em dois tipos de pigmentos, ficoeritrinas e ficocianinas. E são esses pigmentos que dão essa cor avermelhada aqui para as algas vermelhas. Isso porque as ficobelinas, elas permitem a absorção da luz num espectro entre 500 e 680 nanômetros. Então, olha só aqui, a gente tem aqui as ficoeritrinas e a ficocianobelina, né, a ficobelina. E elas estão aqui, esses picos desses, tem outros pigmentos aqui, né, como os beta-carotenos, clorofila B, clorofila A, a gente vai ver em mais detalhe mais para frente. A clorofila B não ocorre nessas plantas, nas algas vermelhas nem nas glaucófitas, apenas clorofila A, ficobelinas e ficoeritrinas. Esses picos indicam a região de maior absorção desses pigmentos, ou seja, a faixa de luz que está dentro dessa curva aqui é a faixa que esses pigmentos absorvem e não refletem para o ambiente. Tá? Então, olha aqui, entre 500 e 680 nanômetros, considerando esses dois comprimentos de onda. Tá? E uma coisa muito interessante relativa às ficobelinas é que elas permitem a absorção de água que consegue atingir camadas mais profundas da água. Tá? Então, dependendo do comprimento de onda da luz, ele vai atingir camadas mais rasas apenas da água ou camadas mais profundas. Nem todos os comprimentos de onda conseguem penetrar de maneira homogênea na coluna de água. Né? Então, essas plantas elas têm uma capacidade de absorver luz que consegue penetrar mais profundamente na coluna d'água. Além dessa característica relacionada aos pigmentos, as algas vermelhas apresentam uma molécula de reserva, que é o amido das clorídeas. Essa molécula recebe esse nome de amido, mas ela é molecularmente mais similar ao glicogênio, que é a molécula de reserva que ocorre nos animais, por exemplo. Então, nós fazemos reserva de carboidratos na forma de reserva de açúcares na forma de um polímero que é o glicogênio. Né? E as algas vermelhas possuem esse amido, que tem uma forma mais similar ao glicogênio do que o próprio amido que a gente encontra nas demais plantas. Tá? E outra coisa interessante, nós vimos na semana passada que os cloroplastos, quando eles estão fazendo fotossíntese, estão acumulando açúcares ali que eles vão produzindo, eles podem formar uma molécula de amido dentro deles, que vai ser consumida em períodos com menos luminosidade. Nas algas vermelhas, o amido das clorídeas não vai ser acumulado dentro dos plastídeos, mas sim no cloroplasto. Além disso, essas plantas também têm uma parede celular mucilaginosa, ou seja, dentro da parede celular ocorre também um outro componente, que é a agarose. E essa agarose dá confere uma característica mais viscosa às paredes celulares das algas vermelhas. E a gente consegue extrair, né? A gente consegue extrair essa agarose, e ela tem diversos usos, tanto para alimentação, para fazer gelatinas que não usam ingredientes de origem animal, e também são muito importantes dentro de laboratórios. Né? Então, a prática de cultivo de colônias de bactérias e outras coisas geralmente é feita utilizando esses géis de agarose. Estudos de DNA dependem, ou de moléculas orgânicas, dependem desses géis feitos com agarose para identificar tamanhos de moléculas, para separar moléculas umas das outras. Tem diferentes usos dentro de laboratórios de bioquímica de maneira geral.
Vamos olhar então agora um pouco mais da diversidade geral das algas vermelhas, principalmente quanto às suas formas de vida. Então elas, embora sejam a maior parte delas sejam multicelulares, ocorrem também formas unicelulares. Então aqui cada uma dessas bolinhas aqui é uma célula que, de uma alga vermelha que é composta por apenas esta célula. Ocorrem também formas multicelulares, que são as mais abundantes, claro, filamentosas. Então aqui a gente tem uma alga vermelha do gênero Carytamnium que apresenta o seu corpo dividido em vários filamentos, ou seja, as células elas vão estar alinhadas umas sobre as outras, formando esses fios, né? Esses filamentos que vão acabar compondo o corpo da planta. Notem que a gente tem aqui um fio seguindo. Durante o desenvolvimento, a gente vai ter uma divisão celular que, em vez de adicionar uma célula no topo desse fio, adiciona uma célula ao lado dele. Da célula, faz duas células aqui. Uma delas continua crescendo para um lado, outra continua crescendo para o outro. Além disso, nós temos também formas parenquimatosas. As formas parenquimatosas são formas em que a gente não tem a formação desses fios, mas de lâminas, que vão ter uma ou mais camadas de células, geralmente não são muitas camadas de células, mas são essas lâminas e tem essa cara aqui, ó, dessas algas que a gente muitas vezes encontra quando está na praia, né? Tem essa cara dessa alga melequenta, assim. Então são suas formas parenquimatosas. E também tem algumas algas que são coraloides. Elas têm uma estrutura mais tridimensional, acumulam carbonato de cálcio nas paredes celulares e por isso tem elas são mais densas, né? Elas têm uma forma diferente e são mais duras do que as algas filamentosas e as algas parenquimatosas. Mesmo depois da morte dessas plantas, você consegue olhar para elas, pegar elas, tocar elas, fica esse esqueleto de carbonato de cálcio que se acumulou nas paredes celulares dessas plantas. E elas são muito utilizadas aí para correção de solos, né? Então o pessoal pega esse carbonato de cálcio, processa ele e usa esse carbonato de cálcio para regular a acidez do solo. Uma alga vermelha muito famosa, todos vocês devem conhecer, é que dá origem ao nori, né? Então, o nori, que é essa alga japonesa, ele não é nada mais, nada menos do que uma alga vermelha que é processada, seca, prensada nessas lâminas e a gente consome elas, né? Curiosamente, elas têm esse aspecto meio esverdeado, né? O nori, mas ela, na verdade, é uma alga vermelha. Legal, então a gente olhou aqui as glaucófitas, olhamos as algas vermelhas, e vamos dar uma olhada dentro de Viridiplantae, as plantas verdes, que vão incluir algas verdes, não são um grupo no sentido natural da palavra que a gente usa hoje, que é uma linhagem que compartilha um ancestral comum e várias características exclusivas delas, mas a gente vai entender por que isso daqui a pouco, e inclui as plantas terrestres. E dentro das plantas verdes é onde a gente tem a maior parte da diversidade de plantas, né? Então, glaucófitas e algas vermelhas são um pouco mais de 200 mil espécies. Olhando para as Viridiplantae, a gente vai ter muito mais do que isso. Vamos olhar então um pouquinho como são essas plantas. A primeira coisa que chama a atenção sobre as plantas verdes é a presença de um outro tipo de clorofila, né? Então, todas as plantas que nós olhamos até agora tinham clorofila B. Opa, desculpa, tinham clorofila A, que é uma característica aí, uma novidade evolutiva dessas plantas que adquiriram esses plastídeos por endossimbiose primária. Nas plantas verdes surge um novo tipo de pigmento, que é a clorofila B, e que permite a elas capturar uma faixa adicional do espectro de luz. Então notem aqui, a gente já olhou naquele outro gráfico, as curvas indicam quais são os comprimentos de onda que esses pigmentos absorvem, né? Então a clorofila A absorve coisas abaixo de 500 nanômetros, e entre 600 e 700 nanômetros, com um pico maior aqui, mais para 680 aproximadamente. A clorofila B estende isso para mais perto de 500 nanômetros e também para as regiões mais baixas aqui, mais próximas dos 600 nanômetros. Tá? Então, enquanto a clorofila A consegue captar só um pouquinho aqui desse espectro, logo acima dos 600 nanômetros, a clorofila B permite que essas plantas usem bastante dessa
dessa luminosidade disponível aí. E olha só que legal, quando a gente olha para esse gráfico, a gente entende por que as plantas são verdes e não de outra cor, né? Por que os cloroplastos são verdes. Então, olha só, essa faixa aqui, ó, abaixo de 500 nanômetros, é a faixa que as plantas vão ser capazes de absorver luz, certo? E também acima de 600 nanômetros. Quando a gente olha para o espectro de luz visível, abaixo de 500 nanômetros a gente vai ter azul, violeta, e abaixo de 600 e acima de 600, 580 mais ou menos, a gente tem amarelos, laranjas, vermelhos, etc. Então, as plantas estão absorvendo a luz na faixa do vermelho e laranja, na faixa do azul e violeta, e não estão absorvendo a faixa do verde. Então, essa faixa aí, essa frequência de ondas luminosas, vai ser refletida pela superfície das plantas, certo? Vai ser bater nelas, não vai ser absorvida pelos pigmentos que estão ali dentro das plantas e vai ser refletida. E a gente vai enxergar então essa luz que é refletida nesses organismos, que é verde. Então, as plantas são verdes exatamente por conta aí do papel das clorofilas na absorção de luz não verde. Além disso, tem uma outra novidade típica aí das plantas verdes, que é a presença desses tilacóides organizados em grana, né? Então aqui um exemplo, uma reconstrução tridimensional, aqui um diagrama tridimensional de um cloroplasto. A gente vê aqui essas bolsas, são os tilacóides formando essas ligações aqui. Quando a gente olha aqui dentro, são essas regiões aqui mais retas, e o grana, que são essas pilhas, que numa micrografia em corte a gente vai ver essas pilhas de lamelas, né, comparadas com as cianobactérias ou com as algas vermelhas e as glaucófitas, dá para notar muito claramente a diferença de organização dessas lamelas. Aqui não existem essas pilhas de grana, certo? Apenas nas plantas verdes. E essa organização permite uma coisa muito interessante, que é a compartimentalização das reações de fotossíntese, como eu já falei na semana passada. A gente vai ver isso em detalhe na última aula desse curso, mas vocês já ficam sabendo que assim, né, existe uma correlação entre a forma dessas estruturas e a função que elas estão realizando. Eita, passou um gato aqui no teclado. Beleza, voltando aqui, então, a gente tem mais uma característica das viridiplantes, uma novidade evolutiva que ocorre só nelas, que é a presença de dois flagelos. Então, isso aqui é uma célula de uma alga unicelular, uma alga verde unicelular, e aqui a gente vê dois flagelos. Né? Num diagrama dá para ver aqui o núcleo, a gente tem o cloroplasto, que é essa estrutura maior aqui, e ele tem um pirenoide, que é essa estrutura amarelinha, diferenciada dentro do cloroplasto, que está relacionada com a produção de amido. Né? E lembrem que o amido, como molécula de reserva, é típico então das plantas verdes. Nas algas vermelhas a gente tinha o amido das florídeas. E dentro desse grupo, que tem todas essas características, nós vamos encontrar plantas terrestres, sejam elas vasculares, são plantas que apresentam xilema e floema, ou tecidos super especializados para a condução de nutrientes e metabólitos, e água inclusive. Vamos ter plantas avasculares também, terrestres, que não tem xilema nem tem floema, e vamos ter plantas avasculares aquáticas, né? E essas plantas avasculares aquáticas são geralmente essas que a gente dá o nome de algas. As algas verdes, dados que elas estão dentro das plantas desse grupo, que são as plantas verdes. E não só por isso, né, elas são as algas verdes, porque elas são verdes em oposição às algas pardas, que nós não vamos olhar nesse curso. São plantas que têm endossimbiose, seus plastídeos por endossimbiose secundária, e as algas vermelhas que nós acabamos de ver. As algas verdes elas ocorrem primariamente em água doce, quase 90% da diversidade dessas plantas ocorre em água doce, embora o exemplo que a gente acabou de ver ali, que era uma uva, seja uma alga verde marinha. E no mar elas ocorrem de maneira geral
em zonas menos profundas. E isso tem um pouco a ver com o que eu falei antes, que é a profundidade que os diferentes espectros da luz conseguem chegar dentro da coluna de água, né? Então, as algas verdes, elas, por não possuírem essas ficobilinas, não conseguem estar em áreas mais profundas da coluna de água, porque não conseguem captar as faixas do espectro luminoso que chegam nessas áreas mais profundas. Então, elas estão restritas aí a áreas menos profundas do mar. A gente tem algumas algas verdes, inclusive, que são terrestres, né, e elas podem apresentar aí essa coloração alaranjada que está relacionada com a presença de carotenoides que protegem essas algas da alta incidência luminosa que é muito maior aí no ambiente terrestre, né, o sol torrando ali elas em cima de um galho, como nesse exemplo. E algumas algas verdes ainda acontecem em associações com líquens, né? Óbvio, é uma quantidade muito menor do que a diversidade de algas verdes, mas os líquens são esses organismos que são formados pela associação entre uma espécie de alga e duas ou uma de fungo, né? Existem estudos mais recentes que apontam que, na verdade, nós temos duas espécies de fungo participando dessas associações. E um exemplo super interessante é que elas também podem participar de associações com animais, né? Então, não sei se vocês já viram aqui uma lesma marinha, mas ela é essa lesma marinha que consegue, ela, quando ingere algumas algas verdes específicas, faz com que essas algas, ela não vai digerir essas algas, mas vai acumular elas dentro do seu corpo, e essas algas vão se reproduzir dentro do corpo da lesma e vão realizar fotossíntese, fazer o que elas fariam num ambiente externo, e a lesma consegue fazer uso dos recursos que as algas vão prover a ela. Super legal esse exemplo aí, bem raro de uma associação entre uma alga verde e um animal. As algas verdes, elas variam quanto às suas formas de vida, podendo ser desde unicelulares, formadas por apenas uma única célula, a coloniais. Então aqui a gente tem um exemplo de Volvox, que é uma espécie que cada um desses pontinhos verdes são uma célula de uma alga verde. Eles formam essa colônia aqui, que é essa esfera composta por mucilagem, né? Então, uma meleca aí que une todas essas algas verdes nessa colônia cheia de pontinhos aí, que são cada uma um indivíduo. Essas bolas verdes dentro delas aqui são os indivíduos filhos que essa colônia vai produzir. Então ela vai criando essas novas colônias dentro dela. Um dado momento essa colônia mãe se rompe essa mucilagem aqui, liberando esses indivíduos filhos aí para o ambiente. Eles vão depois se expandir, crescer e se reproduzir da mesma maneira. A gente pode ter formas que são multicelulares filamentosas, ou seja, elas são formadas por vários fios que são compostos por diferentes células alinhadas, mais ou menos como a gente viu nas formas filamentosas das algas vermelhas. Temos formas multicelulares cenocíticas, em que as células se organizam aqui nessa estrutura que parece umas peninhas, né? Então a gente tem um ramo que fica no chão aqui do substrato marinho, de maneira geral. E aí depois as células vão se reproduzindo, se bifurcam, formando essas regiões aqui alongadas com essas coisas que parecem folhinhas, né? Não são, isso são células, diferentes células de uma alga. Não tem folhas nessas plantas. E também, obviamente, temos essas formas multicelulares laminares, como a gente viu ali nas algas vermelhas. As algas verdes também apresentam grande diversidade em relação aos seus ciclos de vida. E aqui vai ser importante a gente resgatar alguns conceitos que a gente viu na semana passada em relação ao número de cromossomos, por exemplo. As plantas podem ter um ciclo de vida que é haplobionte, do tipo aplonte ou diplonte, ou podem ter um ciclo de vida diplobionte. Vamos ver cada uma dessas coisas aqui, mas antes definir alguns termos. Haploide, ele é um organismo que possui um único conjunto de cromossomos. Haplo quer dizer um, né? Então, a haploidia é de um cromossomo. Então, por exemplo, um gameta aí, um espermatozoide, um óvulo, eles são células que são haploides, tá? Por consequência,
quando a gente é formado no momento de fecundação, você tem a fecundação entre dois gametos, entre um espermatozoide e um óvulo, você vai formar uma célula e um indivíduo, né, uma célula que vai dar origem a um indivíduo, se dividindo múltiplas vezes, que é diploide, então um organismo que possui dois conjuntos de cromossomo, certo? Então todos nós somos diploide, enquanto as nossas células reprodutivas são haploides. Haplobionte é um organismo que não exibe alternância de gerações. Então, ou seja, o ciclo de vida tem uma única fase que vai ser o haploide ou diploide. Então, nós somos organismos haplobiontes. Né? Então, a gente tem um único organismo, que somos nós, que é, que é diplonte, tem dois conjuntos de cromossomos. As células reprodutivas não são um organismo livre no ambiente, né? São células que fazem uma função de reprodução. Tá? Então, nós somos organismos haplobiontes. Enquanto organismos diplobiontes são aqueles que apresentam alternância de gerações, ou seja, o ciclo de vida desses organismos apresenta duas formas de vidas, apresenta dois indivíduos diferentes, sendo que cada indivíduo vai ter um conjunto de cromossomos diferente. Então, um indivíduo vai ter apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, será haploide, e o outro indivíduo que compõe o ciclo terá dois conjuntos de cromossomos, ou seja, será diploide. Tá, então só para a gente recapitular, dá uma olhada nessa tela, tenta aí dizer para mim quantas fases de vida tem cada um desses ciclos e quantos conjuntos de cromossomo. Por exemplo, um ciclo de vida haplobionte-aplonte, quantas fases de vida tem ali? E quantos conjuntos de cromossomo tem dentro dessa fase de vida, dentro desses indivíduos? E um ciclo haplobionte-diplonte, são quantas fases de vida? Uma ou duas? E um conjunto de cromossomos? Um ou dois conjuntos? E no ciclo de vida diplobionte, a mesma coisa. Então, se você lembrou que haplo quer dizer um, você já sacou que haplobionte sempre vai ter apenas uma fase de vida, que é o caso do haplobionte aplonte. Então, é uma fase de vida em que o conjunto de cromossomos dos indivíduos é apenas um. Diferentemente, o haplobionte vai ter diplonte, vai ter uma fase de vida, porque é um ciclo haplobionte, ou seja, bionte quer dizer fase de vida, indivíduo, ser. Então, um ser com um conjunto de cromossomos duplo, um conjunto de cromossomos diplonte, então dois conjuntos. E, obviamente, consequentemente, o diplobionte é um ciclo de vida em que tem dois biontes, duas formas de vida, duas fases de vida, e uma delas vai ter apenas um conjunto de cromossomos e a outra vai ter dois conjuntos de cromossomos. Só para ficar claro, temos um ciclo de vida haplobionte-diplonte, né? Então temos apenas uma fase de vida e nosso conjunto de cromossomos é duplo. Então isso aqui é importante, tá? A gente saber que existe essa diversidade. As plantas verdes, elas têm todos esses tipos de ciclos de vida, a gente vai ver alguns exemplos em cada uma, e é muito importante porque existem algumas modificações nesse ciclo de vida ao longo dos diferentes grupos. Então, tenha isso bem claro, porque a gente vai resgatar esses conceitos algumas vezes ao longo do curso. Então, só para olhar de maneira geral, uma coisa interessante aqui, a gente não vai tratar de evolução das plantas verdes, mas só para vocês terem uma ideia, nessa árvore aqui, nesse cladograma das plantas verdes. A gente tem dois principais grupos de plantas verdes, clorófita e streptófita, e as plantas terrestres estão inseridas aqui na árvore filogenética, no cladograma das algas verdes. Então isso indica para a gente que, na verdade, as plantas terrestres elas descendem das algas verdes. Né? Então as plantas terrestres são algas verdes, descendentes de algas verdes, que conseguiram habitar a Terra. Isso faz com que as algas verdes não sejam um grupo natural. Tá? Algumas algas verdes são mais relacionadas às plantas terrestres do que com outras algas verdes. Então, isso só para vocês terem uma ideia sobre a evolução aí de algas verdes, a gente não precisa entrar em detalhes disso. O que importa aqui nessa ideia é que as plantas terrestres elas são basicamente algas verdes super diferentes que vivem na Terra. Vamos olhar então um pouco a diversidade de cada um desses grupos
principais de algas clorófitas e streptófitas, excluindo as plantas terrestres por hora, tá? Então, dentro de clorófita, a gente tem, por exemplo, as ulvofícias, são plantas, sua maioria, marinhas, não tem uma diversidade super grande, mas são muito comuns, né? Então, um dos principais representantes desse grupo é o gênero Ulva, que é da alface do mar, essas plantas que ocorrem em postões rochosos. Provavelmente você já pisou em alguma uva, não estava dando um rolê aí lá no Guarujá. Além disso, talvez você tenha visto notícias sobre a maré verde, que é a reprodução descontrolada dessas plantas, geralmente por conta de eutrofização da água, né? Relacionada com o esgoto de maneira geral ou fertilizantes. Então, quando a gente joga esgoto na água, a gente aumenta muito a quantidade de fósforo e nitrogênio disponível para as plantas. E elas adoram isso, né? Então elas vão pegar esse fósforo e nitrogênio e crescer, crescer, crescer horrores, até que elas começam a crescer demais e começam a apodrecer e isso gera um grande problema, né? Então não é legal você jogar esgoto na água e eutrofizar os ambientes. Parece, no primeiro momento, parece super legal para os organismos, porque eles têm essa disponibilidade de nutrientes, mas em última instância isso vai ser super ruim, né? Porque a hora que isso tudo morre, só tem mais um excesso de nutrientes, de maneira que fica tipo, basicamente um caldo de coisa podre. Mas olha aí a galera aí curtindo umas algas verdes aí num evento que teve em 2013 bizarro de maré verde. Outro gênero interessante aí das florófitas é a Alimeda, um outro tipo de planta, um outro tipo de alga que também consegue formar um esqueleto de carbonato de cálcio. Então não são só as algas vermelhas que têm essas formas coraloides aí, né, que acumulam carbonato de cálcio. A Alimeda é uma delas, mesmo depois que essa planta morre, todas essa forma delas que parece um colarzinho de contas, fica ali um esqueleto disso esbranquiçado, que é o carbonato de cálcio acumulado por essas plantas. Dentro de clorófita, nós temos um ciclo de vida diplobionte, ou seja, a gente tem uma geração gametofítica, que é uma geração que tem estruturas chamadas gametângios e produzem gametas através de mitoses, ou seja, divisões celulares que não alteram o número de cromossomos da célula, e a gente tem uma geração esporofítica, que tem esporângios, que são estruturas de reprodução que produzem esporos através de meiose, ou seja, de uma divisão que divide o número de cromossomos da célula. Vamos olhar isso no ciclo de vida das uvas, né? Então a gente tem aqui as uvas, as algas que a gente conhece, vê no ambiente ali, e ela tem esse ciclo de vida diplobionte. Vamos ver como isso acontece. Então a gente tem aqui essas estruturas, essas plantas, que vão ser gametófitos, a gente chama de gametófitos porque eles produzem gametas, ou seja, vão produzir essas células de reprodução sexuada, que no caso das uvas, que são plantas aquáticas, esses gametas ambos vão ser ciliados, vão se mover aí, nadar no ambiente aquático, né? Diferente dos nossos gametas, que só um gameta masculino se move. Então a gente tem dois gametas aqui, um gameta, então a gente chama de masculino e negativo, desculpa, positivo e negativo, porque não tem sexo necessariamente. Eles vão se fundir, gerando um zigoto. Né? Então sempre que a gente tem gametas se fundindo, a gente tem um zigoto se formando. Notem que esses gametófitos eles têm apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, eles têm carga N. Os gametas não tem como se dividir a carga cromossômica se ela é só uma. Então os gametas vão ser produzidos por mitoses, ou seja, só duplicação dessas células. Então ambos são N. Quando a gente funde duas células com um conjunto de cromossomos e dá origem a uma terceira célula, essa terceira célula vai ter então dois conjuntos de cromossomos. O que acontece é que esse zigoto ele vai só sofrer divisões mitóticas, ou seja, as células vão se reproduzindo sem alterar a sua carga cromossômica e vai dar origem a uma nova uva, um novo indivíduo, que é um esporófito. A gente sabe que é o esporófito em primeiro lugar porque a carga cromossômica dele é 2N. Notem que eles são exatamente iguais aos gametófitos, essa cara de alga aqui. E além de ter esse conjunto de cromossomos duplo, eles vão produzir esporos, ou seja, eles vão ter essas estruturas que são os esporângios, que vão produzir células reprodutivas, mas células de reprodução assexuada. Tá? E para produzir essas células ocorre uma meiose, ou seja, as células do esporângio
vão dividir o número de cromossomos dentro de cada célula. Então, embora os esporângios tinham carga dupla, os esporos que eles geram têm apenas um conjunto de cromossomos. Esses esporos vão ser lançados no ambiente, eles vão se germinar, dando origem a um novo indivíduo, a um novo gametófito, fechando esse ciclo. Por isso que a gente chama de ciclo diplobionte. Olha só, então a gente tem duas fases de vida aqui, uma fase gametofítica, uma fase esporofítica, e cada uma dessas fases tem um conjunto, um número de cromossomos diferente. Os gametófitos têm só um conjunto de cromossomos e os esporófitos têm dois conjuntos de cromossomos. Notem que as células reprodutivas, tanto as assexuadas, os esporos, quanto as sexuadas, os gametas, também têm apenas um conjunto de cromossomos. Os gametas têm apenas um conjunto de cromossomos porque eles foram originados a partir de algas que só têm um conjunto, não poderiam dividir, senão essas plantas não funcionariam. E os esporos têm um conjunto porque as plantas que deram origem a eles, embora tivessem dois conjuntos de cromossomos, formaram esses esporos, reduzindo o número de cromossomos dentro das células, tá? Através de uma divisão meiótica. Muito bem. Saindo então das ovophyce, vamos olhar para as Treboxiophyce. São plantas que são, na sua maioria, de água doce, e algumas são terrestres, vão estar associadas até aos líquens, como o gênero Treboxio. Grande parte delas daí são plantas unicelulares, incluindo clorela, né, que é a que dá o nome à família Chlorelaceae, como nós vimos no início da aula. E clorela é super legal porque ela é um modelo biológico, né? Então a gente tem vários modelos biológicos de diferentes grupos de plantas, animais, fungos, e dentro das algas verdes, clorela é muito utilizada porque ela se reproduz muito rápido, ou a gente tem o genoma dessa planta sequenciado, tem vários motivos aí para ela ser utilizada como um modelo biológico para que estuda aí como que essas plantas funcionam. Além disso, existem aí planos, aí, trabalhos tentando utilizar essas algas como biocombustível, né? Então o pessoal cultiva essas algas, elas geram uma grande biomassa, depois você filtra essa biomassa e usa elas como biocombustível. Passando para a clorofíce, a gente tem aqui novamente plantas que são de água doce ou terrestre, vão ter várias formas de vida, tanto pluricelulares como unicelulares, e dentre as unicelulares, Chlamydomonas é uma bem conhecida, é um gênero bem comum aí de alga. O gênero Chaetophora, por outro lado, apresenta uma forma de vida filamentosa, aquelas algas que crescem através desses fios aí de algas, né, de células que vão se dividindo, se ramificando. E é aqui dentro desse grupo também que nós temos o gênero Volvox, aquela forma colonial que eu mostrei mais cedo para vocês. E outras formas bem peculiares coloniais, como aqui no gênero Hydrodiction, desculpe, que forma essas malhas aqui, né, super complexas, bem bonitas. Então vamos dar uma olhada agora nas streptófitas. A gente viu clorófitas, vamos olhar as streptófitas, que inclui as plantas terrestres e as demais algas verdes. Em particular, algumas muito interessantes, como as carophyceas, que são plantas que são filamentosas, mas que apresentam crescimento apical, ou seja, elas sempre vão crescer a partir do ápice desses ramos que são formados nos indivíduos de carophyce. Isso é uma característica bem interessante aí para o contexto das plantas terrestres. Outra característica que ocorre em alguns grupos aí, de Carophyceae é a presença de oogamia, ou seja, a gente vai ter gametas distintos, da mesma maneira que ocorrem na gente, né? Então tem gametas masculinos, que são móveis, como os espermatozoides, no caso dessas plantas são chamados de anterídeos, esqueci o nome dos gametas, mas eles são produzidos dentro dos anterídeos. E a gente tem gametas femininos, que são produzidos dentro dessas estruturas, que são os arquegônios. E os arquegônios, esses gametas femininos são considerados femininos porque eles são fixos, eles não têm flagelos, né? Então essa é a maneira como a gente define quem é masculino ou quem é feminino em biologia, né? Então quem produz esses gametas que são móveis, geralmente são o sexo masculino, e quem produz gametas imóveis são sexo feminino. No caso das plantas, elas produzem os dois, né? Então elas são hermafroditas, mas o gameta em si
pode ser masculino ou feminino. Então esse arquegônio produz esses gametas fixos femininos que vão ser fecundados, gerando um zigoto dentro deles. E é super legal que esse zigoto pode ser protegido por um polímero que é extremamente resistente e protege o zigoto contra a dessecação, principalmente. Então essas plantas aí, elas ocorrem em corpos d'água rasos, em geral, que estão suscetíveis à seca, mas mesmo que secar a região onde tinha essas algas mães, os zigotos que elas produziram, que estão protegidos por esporopolenina, vão ficar muito bem, obrigado, até que a água volte nessas regiões. Um outro grupo que faz parte das Streptófitas Zygnematophyceae, também de água doce, plantas unicelulares. Nesse caso aqui, também tem formas filamentosas, como a espirógena, que esse gênero super interessante. A gente tem esse cloroplasto gigante, então a gente tem uma célula aqui, o cloroplasto ele é gigante e ele é filamentoso, formando essa hélice dentro da própria célula. Super interessante essa planta. E aqui a gente tem um exemplo de uma alga que tem um ciclo de vida haplobionte-haplonte. Então, cada um desses filamentos é composto por células com apenas um conjunto de cromossomos, que quando se reproduzem sexuadamente, elas vão ter as duas células que vão lado a lado, vão direcionar suas membranas, vão se conjugar aqui, vão se unir através dessas pontes, e aí ocorre a troca de citoplasma de uma célula para outra. Né? Então o citoplasma dessa célula aqui migrou para essa outra célula, dessa também, formando aqui esses vários zigotos. Tá? Então cada célula dessa aqui agora é um zigoto, que é 2N. Esse zigoto depois vai se dividir, dando origem a uma nova indivíduo N. Tá? Então, porque essa forma aqui não persiste durante o ciclo de vida dessas plantas, dura só o momento de transferência de material genético de uma para outra, e aí depois já logo se divide, formando novas espirógenas aqui, com apenas um conjunto de cromossomos. Dentro da ordem Zygnemattalis, que tem esse gênero Espirógena e faz essa reprodução sexuada que a gente acabou de ver, também ocorrem zigotos protegidos por esporopolenina. Né? Então aqui a gente tem um zigoto, ele vai estar sendo protegido por esse polímero, que vai permitir com que ele aguente aí longos períodos de dessecação, de ausência de água. Além disso, tem a ordem Desmidialis, são as plantas super interessantes, unicelulares, mas que se reproduzem por uma constrição das paredes e das membranas plasmáticas. Então, basicamente, ela se espreme no meio e aí divide em dois, produzindo uma outra célula. Olha aqui que legal. Então, essas duas partes maiores são as duas metades de uma da célula-mãe que originou essas duas aqui, né? Então, essas aqui são as duas metadinhas novas que estão se originando depois que elas se dividiram. Esse grupo é bem pequeno, mas ele tem também um crescimento apical, como a gente viu agora há pouco. Tem oogamia, com gametas masculinos e femininos sendo produzidos, e esse zigoto protegido por, no caso, por camadas de células, não por esporopolenina, mas que é nutrido pela planta-mãe. Note que várias dessas plantas elas têm algumas adaptações, algumas características que permitem a elas lidarem com dessecamento, com falta de nutrientes, como a nutrição do zigoto pela célula-mãe, etc. E essas características elas são muito interessantes porque elas são adaptações que permitem não só que as estreptófitas existam em ambientes que estão suscetíveis a essa falta de água de maneira geral, né? E é um contexto particular da ocorrência da vida dessas algas, mas que também foram fundamentais para permitir a transição das algas verdes para o ambiente terrestre, algo que a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Então, se você tem dúvidas sobre algum dos temas que a gente analisou hoje, tanto a diversidade dos diferentes grupos de plantas, sejam elas glaucófitas, algas vermelhas ou o grande grupo das algas verdes, né, que inclui, na verdade, dentro delas plantas terrestres, sobre os diferentes ciclos de vida e reprodução dessas plantas, anota aí e a gente conversa pessoalmente no nosso próximo encontro. Então, até breve, muito obrigado.